Então, vamos falar um pouquinho de Pablo Marçal, que é o cara do momento, é o cara que está aí para do enfrentamento, É, muita censura em cima dele, do que ele está falando, está mexendo com pessoas que é muito difícil de lidar. Eu já venho dizendo, falei da outra vez, falei tudo sobre ele, ele nasceu para isso, é um cara ambicioso, ele não desiste do foco dele, do objetivo. Pode acontecer mil coisas, ele não vai desistir. Ele vai enfrentar, agora, André, eu vou te dizer, ele pode até entrar na política, mas o que eu vi após isso, eu acho que não valeria a pena. tá, vai ser muito complicado caso ele entre. É, porque ele vai entrar, André, ele já está no pezinho de uma energia que não é boa para ele, uma energia de perdas. Se lembra que Tá. eu falei sobre o atual presidente, que ele Uhum, estaria iria tudo bem quando chegasse abril, maio, tudo ia ser muito mais difícil para ele. Aí foi as sim. falas, ele foi mal visto externamente, né, aqueles embaraços todos, não sei conseguir fazer as coisas direito. Eu falei. E eu ainda digo a você, ele se cuide, porque estão planejando em 2025 o impeachment dele. O Lula, então. Tem Tá. muita coisa para 2025, gente, tem bomba, é bomba e bomba, entende? Hum, Então, o que a gente fala assim, André, interessante, é o Ricardo Nunes, né, e Pablo é. Marçal. Como eles Isso. assinam assim, eu coloquei para fazer o estudo, fazer os cálculos, com nomes assim deles. Né, então, o que acontece? O Pablo Marçal, ele tem a motivação na numerologia cabalística, que é o que eu trabalho, o número 1, que é muito parecido com a motivação de Ricardo Nunes, que é 11, né, 1111, né. Então, o que é que acontece? O nome geral dele está positivo para a fama, de Pablo Marçal. Tá Tá. muito, o cara nasceu para ser famoso, a parte e eu verifiquei que em 2000 isso já foi na numerologia. Em 2022 para cá, a vida dele mudou completamente. Foi daí que aconteceu a fama, tem assim, André, assim, eu posso dizer assim em letras garrafais: fama, 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 fama. É o cara Entendi. que nasceu para ter isso aí que você está vendo, o dom da oratória, o dom de Ah, articulação né? dele é grande. A única coisa que eu, pessoalmente, não concordo muito é que ele vai muito, assim, na briga, sabe, No embate, né? xingando, pode É. xingar e tal. Então isso eu não sei se até que ponto isso é legal para ele, porque ele tem que ter muito cuidado com isso. E ele corre sim, viu, risco de várias coisas. Eu já tinha dito, É. estou repetindo. Não é porque ele está agora correndo risco, não. Eu falei quando eu falei com você naquela live que eu fiz, o mapa dele, se eu não me engano. Acho que foi em maio isso, essa live. Porque falar agora no métier das coisas é muito óbvio, né. É, Então tá eu gosto acontecendo. sempre de lembrar, porque a pessoa volta e vai olhando o que a gente fez. É. Então, o que é que acontece? Mas eu também vi, André, aquela coisa, apesar de tudo, dele querer muito isso, ele se alimenta do ego da fama, de conquistar as coisas, dele colocar uma coisa na cabeça e ele seguir, mas ele precisa também um pouco ouvir. A espiritualidade pede, já que ele é um cara que tem aquela conexão que ele diz que tem com Deus, com o Espírito Santo e tal, nem tudo é do jeito que a gente tem que, enfrentar com ferro e fogo, gente. Não é, não pode. Então, isso para mim é o único defeito, que eu Uhum. acho que ele vai ficar xingando e tal, trazendo essa energia para cima dele, ele está entrando numa energia péssima, péssima, muito diferente do Nunes, porque e tem um agravante também, o destino dele é fama, né, o ano pessoal dele está ótimo para diplomacia, comunicação.
Então, e outra coisa, o nome dele está fortemente sob uma energia de perdas. Isso foi o que me preocupou. Eu estou falando de energia, viu, gente? Não estou falando que vai ganhar, deixa ele ganhar, não. Eu estou falando, fazendo um estudo do que a gente vê na parte numerológica da, né, numerologia cabalística, que é essa que eu fiz esse estudo para ele, dos cálculos. Tá? Então, pode ser de bens, perda, acidentes, viu? É. Cuidado, até, perda de dinheiro. Tudo que se relacionar à perda pode acontecer com ele. Viu? Então, ele é um homem, André, que não desiste, como todo mundo está vendo aí. Ele colocou uma coisa no objetivo, não vai ter mulher, não vai ter filho, não vai ter nada que vai dizer ele não faça, porque ele diz assim: olha, se eu morrer, eu vou morrer e pronto. E Uhum. ele vai para cima com tudo, entendeu? Porque assim, ele já tem esse número que eu já te falei, o 711, é um cara que também sinaliza força e fé. É um cara que coloca aquilo ali, ele é o que eu digo sempre, André, a gente quando assiste. Eu leio muito também por causa da minha profissão, essa coisa de eu também sou coach, né. Ele Aham. disse que não é, eu não sei, porque ele não foi meu colega de formação, então eu não sei dizer. Mas a gente sempre coloca essa coisa de você motivar o outro, né, eu acho isso legal, de você tirar você de um do estado A para o lado B. E quando a gente recomenda, né, dos professores, da gente ler Dr. Proctor, e outros mais, né, que estão aí para poder saber a gente saber ter essa domínio das perguntas poderosas, que no coach a gente chama como perguntas poderosas. Ele, se ele não se formou em coach, ele estudou os livros e ele aprendeu a fazer. O que ele faz é uma coisa que está aí, gente, é só você pegar e ler, estudar, fazer como ele fez e ser igual a ele, tá. Eu penso Uhum. muito nisso. Então a Sei. gente tem que ter essa coisa dentro da gente também, de motivação, porque o homem, André, é aquele ver para crer, né. Ele precisa ter uma pessoa na frente para poder falar e lembrar que você é isso tudo, você sabe, que está aí tudo, a prosperidade está aí, Deus te dá todas as coisas, mas o homem precisa ouvir, infelizmente, ouvir do Uhum. outro o que precisa ser feito para ele sair da zona de conforto. É. E ele faz com toda a mestria, é um cara que faz a coisa acontecer realmente, porque ele sabe a chave, ele virou a chave, né, ele virou a chave e ele agora ninguém segura. E ele Uhum. tem aqui aparece uma pessoa também, nem todo ser humano tem seus defeitos, suas qualidades, né. Mas ali eu senti, quando eu vi, mas foi mais assim, uma sensação minha pelo que eu estava vendo. Eu acho, assim, que ele é muito também individualista. É ele, também. Mas é normal porque, ou ele olha para ele, ou então ele deixa as coisas acontecer e ser engolido pelo sistema. Então Uhum. são várias coisas também, é um defeito, mas ao mesmo tempo eu nem acho que seja muito um defeito. Às vezes a gente fala assim, mas é até amor próprio, sabe. A gente fala que às É. vezes a gente quer ser individualista e a gente acaba sendo mal visto por isso. Mas ele é um pouquinho, né, tem um pouquinho da de individualismo nele, sabe, como fosse mais nele do que nos outros. Aí eu não cabe a mim julgar, porque, né. Então, Adé, ele está sendo muito censurado e ele deveria se podar um pouco, se podar um pouco. Falar Não sei se menos às vezes, não né. sei se vale a pena esse risco todo que ele está correndo. Porque ele já tem tudo, ele já tem a fama, ele já tem tudo, ele pode continuar fazendo pelas pessoas, não precisa estar se Na expondo de política. uma forma que vá xingar o outro e tal, entendeu? Mas a gente fica querendo justificar as coisas e a gente nem dá, né, André, para a gente justificar tanto uma coisa que é do outro, né. É. Não tem a nossa. Então quando eu fui ver isso aí tudo, André, ele tá positivo para ganhar, pelo destino, tá, mas pela energia do nome do outro rapaz, tem muito mais favorável do que de Pablo.
É Tá, aquela coisa que eu te falei do 8. sei. O Exato. Ricardo Nunes está mais favorável do que ele, você analisando pela numerologia. Energeticamente, sim, É. principalmente pelo ano, porque quando chegar 13 de novembro, o Ricardo Nunes, ele vai fazer aniversário, vai entrar no ano 5, e ninguém segura quem entra no ano 5, são mais 5 anos de sorte. Tá. E o Pablo, ele ainda está no começo, ainda tem, eu acredito, eu por mim, assim, se fosse ter uma orientação, eu diria a ele para que ele amadurecesse mais essa política e ele entrasse depois, Uhum. deixasse passar esse período para ele concorrer a outra coisa, entendeu? Entendi, não está no momento Porque certo, né. vai ser assim, André, os dois, tá favorável pelo destino e o outro favorável pela energia do nome. Tem, os Entendi. dois têm 11 também, então fica meio complicado. Só que vai ser assim, eu não arriscaria a minha vida do jeito que ele está arriscando, tá. É, se arriscando muito, né. Porque como ele está entrando num período de perdas, é muito perigoso para ele. Até onde vai, né, André, a questão de você querer algo. Às vezes é bom a gente dar uma recuada também. Mas ele tem toda a minha admiração, porque é um cara que vai atrás, um cara que não tem medo. André, a gente está e eu fico vendo, assim, um brasileiro, ele está tão machucado, e quando tem um que fala o que ele queria falar, o que você quer falar, o que eu quero falar, sabe, o que as pessoas em geral estão querendo falar, assusta também. É. E ele é assim, Assusta. E ele está meio mexendo com pessoas altamente perigosas. Tenho medo de uma articulação que eu já vejo, ele corre risco de vida também, acidente provocado, emboscada. Gente, ele está no André, me assustei quando eu vi. então ele corre perigo sim, né. Isso nós falamos da outra vez, que ele É, era bom, que ele tinha tudo, o cara, eu até falei: "Olha, se ele quiser ser candidato, ele vai conseguir". Você lembra que eu falei? uhum, Eu entendi. consegui. Aí o pessoal às vezes assim: "Poxa, uma hora ela disse que ele vai ser eleito, outra hora diz que não". Gente, mas quando vai para a gente falar as coisas, a gente tem que ter responsabilidade. Eu não vou falar É. coisa que eu vou inventar, sabe, eu E não vou inventar as coisas, eu tenho que ter um estudo, eu tenho responsabilidade para falar. sim, e pelo Como que eu eu estou percebi falando, eu estou vendo do destino dele bom para ele ganhar, a fama e tudo, mas o outro está muito mais favorável energeticamente para concorrer a alguma coisa. É energia, gente, entenda. Não é questão de um ter poder, o outro não ter poder, outro é energia. A pessoa precisa entender que o mundo funciona através de vibração energética. uhum. E pelo que eu percebi aí, então as energias dele, assim deles, né, de vitória, assim, tão parecidas, assim, pertos, né, não Muito tem aquela parecido, muito é, parecido. Não fique pensando que não está parecido não, porque está, é, está. O que eu acho, André, as pessoas não querem outros concorrentes, entendeu? O Ricardo Nunes talvez não esteja incomodando tanto uma outra pessoa específica. Então, para sei. que o outro não entre, as pessoas estão mais ligadas a fazer esse rebuliço para poder ter um que fale o que tem que falar mesmo. Uhum, Entende? entendi, tá bom. E mais alguma coisa dele, Tânia? Senão a gente passa para o próximo assunto aqui. Não, Adé, a única coisa a mais foi isso mesmo que eu falei. Tá bom então. É sobre o cantor Zé Neto, né, que está com depressão, deu uma pausa aí na carreira, síndrome do pânico, muita gente pediu para que você falasse um pouco sobre ele. André, esse rapaz eu já tinha visto, não sei se você se lembra que a gente comentou alguma coisa, eu acho que foi já tem um tempinho já. Já. Ele estava com uma energia que não estava muito legal. Ele já vinha
tendo isso. Inclusive, depois eu até vou falar, André, que eu vou separar, eu vou até mandar você depois separar algumas, pedir a você para separar algumas fotos, porque, como você sabe, eu sou terapeuta comportamental, e a gente Sei. vê pelas, a questão do olhar, a questão de determinados comportamentos que você pode ver algo que aquela pessoa está passando. Quando eu olhei para ele, como terapeuta, eu vi que ele estava no quadro de depressão, Hum, que estava tendo, se não for o início, seria uma coisa que poderia se agravar. E também vi a questão de ter dificuldades em relação a estar numa energia também de perdas. sei. Aí teve o quê? O acidente, né? É, Teve outras coisas que ele passou, foi a Covid, teve outras doenças, né? e agora essa situação veio com tudo. Eu falei Uhum. também que teríamos artistas falando sobre depressão, eu falei, não foi? Falou em lives anteriores. Pessoas iriam retornar a comunicar doenças, e aconteceu agora, infelizmente, com Preta Gil. É, é Como isso eu tenho mesmo. muito respeito, André, a falar disso e dizer: "Olha, essa pessoa falando de tal, vai ter isso". Então, eu preferi falar em relação assim, dizer: "Olha, vai ter um artista que vai aparecer", né, e aí a gente para poder também poupar parentes, pessoas e até a própria pessoa, né, tem que ter um cuidado, né, de falar sobre isso. É, é isso mesmo. Então E ele vai passar por isso, André. Eu não acredito, deixa eu dar uma olhada aqui, eu trouxe, viu, junto aqui, André, as pedras que eu jogo também, as pedras, ó, as pedras também que eu jogo, e eu vou jogar aqui as pedras para ele, depois eu vou tirar uma carta aqui do tarô para ver o que é que diz sobre ele. Olha, tá, está rodeado de amigos, certo? Ele tem que fazer também uma limpeza espiritual. É, André, a espiritualidade está gritando aqui, viu? é, Não sei se ele é uma pessoa de fé, espiritualidade grita aqui para ele, tá? E eu vejo ele afastado. dos shows mesmo, então. Ele está afastado, ele está rodeado de amigos, está tendo rede de apoio, estou vendo aqui, mas ele está afastado, tem uma barreira, impedindo que ele passe para dar continuidade à dupla. Tá. Então, pode acontecer de realmente ele ficar em um período, pode até tentar querer voltar, mas ele vai precisar muito resolver essa questão dele. A questão Hum, também espiritual, hein. Esse rapaz precisa se cuidar. E ele é médium, viu. é, Ele é e médium, ele herdou eu vejo aqui também, André, uma senhora, não sei se é avó, não sei se já faleceu, que ou pedia muito por ele, ou parece que ele, sabe. Rapaz, tem que se cuidar demais. é, Ele tem, a espiritualidade tem que tomar a frente da vida desse rapaz. sei. Ô Tânia, me parece que ele é católico, né, até uma vez ele pagou uma promessa indo para Aparecida a cavalo, deu uma polêmica, e tal, então me parece que ele é católico. Então ele teria que ir para o outro caminho, seria mais ou menos isso? Aqui apareceu de novo uma senhora, então é Nossa Senhora que está com ele, viu, porque É, ele já teve, André, mais ou menos uns 3, eh, livramentos aqui. Mudança de rota, mudança de rota, porque ele ia morrer em uma viagem, nossa. e ele ia falecer. Sabe quando? Em 2023. Foi o ano passado do acidente, então.
Ah, foi? O ano passado ele sofreu aquele acidente de carro, 2023. Mas eu posso dizer a você que foi um milagre, porque Nossa, o acidente dele, pelo que eu estou vendo aqui, seria quebrando o pescoço. misericórdia. E Então não ia teve um ter. um livramento. Teve, teve. Ele ainda precisa ter cuidado, não só a cabeça, o emocional, como a cabeça mesmo. Entendi. Então, Eu fiquei triste de ver que a carreira dele tem que dar essa pausa. é, Um rapaz tão talentoso, né, então vai ter que se cuidar mesmo, né, não tem o que fazer. vai É, ter que se cuidando, infelizmente. E agora eu estou feliz pela rede de apoio que ele tem. os As amigos. pessoas não largaram e nem largarão a mão dele. É um Hum, rapaz muito hum, querido mesmo. E Deus ajude, né, pedir por ele, porque a espiritualidade ajude a tirar essa barreira. Tem uma barreira, né, bem eu estou besta de ver aqui, porque depois eu vou dar um jeito de movimentar aqui, porque se eu movimentar vai sair. De ver como ficou tudo assim, empatando ele para o outro lado, assim, para ele tá, vencer, para ele ter uma conquista. Eu acho que ele ia comprar agora, André, inclusive um empreendimento grande. Não sei se é sei. fazenda, não sei se é complexo de imóveis, ou não sei se é uma produtora, uma coisa. Eu acho que ele estava com intenção de cuidar de outros artistas, de lançamento de outras pessoas. Eu acho que ele queria ir pelo aquele caminho de Sorocaba, né. Entendi, empresariar outros artistas então. É, empresarial para os artistas. Mas pedir a Deus, né, para que tudo se resolva da melhor forma, ele seja medicado. E ele consiga sair dessa, né, André, porque não é fácil para ninguém. Além de você estar passando por isso, você ainda tem um problema espiritual, né. É, é E não está complicado. não tá sendo pior por causa da proteção de Nossa Senhora. Nossa senhora, que interessante, né. Uhum. Ele deveria fazer uma promessa novamente para ir lá em Nossa Senhora da Aparecida. É, isso mesmo. Tá bom.